Olá, pessoas queridas, familiares e amigos. É uma grande alegria poder iniciar mais uma semana na sua companhia, podendo compartilhar com vocês uma porção da preciosa Palavra de Deus. Quero agradecer o seu carinho e a oportunidade que você me dá de poder fazer parte da sua semana, do início da sua semana, podendo compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que certamente abençoará o nosso coração, a nossa vida e também toda a nossa semana. Desejo que você desfrute de uma semana muito rica das bênçãos do nosso Deus. Deus nos ama, mas nós o amamos? A resposta a essa pergunta nos parece um tanto quanto óbvia. Mas será que à luz do texto bíblico, ao meditarmos na palavra de Deus, será que de fato responder a essa pergunta é algo tão óbvio como nós imaginamos? A devocional de hoje eu quero compartilhar exatamente isso com você. E à luz da Bíblia responder, ou pelo menos refletirmos, se de fato temos amado a Deus. Jesus, ele já no final do seu ministério, já prevendo que a sua hora estava chegando, ele conversa com os seus discípulos e ele diz aos seus discípulos que mesmo na sua ausência, eles poderiam expressar o seu amor a ele, mesmo que ele não estivesse entre os seus. E Jesus, ele fala então como os seus discípulos poderiam expressar o seu amor a ele, mesmo ele não estando presente. O Evangelho, segundo escrito por João no capítulo 14, no verso 21, o próprio Jesus diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E nesse mesmo capítulo Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Conhecer os mandamentos de Deus e obedecê-los é a condição necessária para demonstrarmos o nosso amor a Deus. Não basta apenas conhecer os mandamentos se não estivermos dispostos a obedecê-los. O que adiantaria conhecermos todas as regras do nosso setor de trabalho se nós não obedecermos? Seríamos chamados a atenção, seríamos advertidos por não cumprir as regras que nos foi passada acerca do nosso ambiente de trabalho. O que adiantaria conhecermos todo o Código Nacional Brasileiro de Trânsito se não colocá-lo em prática? Certamente seríamos advertidos e seríamos punidos por não estar cumprindo a lei, a Constituição Federal e tantas outras leis que existem. Então, para Jesus, não é suficiente apenas conhecermos os seus mandamentos. E muita gente concebe os mandamentos de Deus como sendo um fardo, como sendo uma obrigação, como sendo algo a ser cumprido. E na verdade, quando Deus estabelece os seus mandamentos, Ele está ali demonstrando a sua vontade a ser praticada pelo seu povo. Ele está demonstrando a direção a caminharmos, de maneira que estejamos caminhando de acordo com a sua vontade. E sempre quando caminhamos segundo a vontade de Deus, seremos abençoados e bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Então, os mandamentos de Deus, na verdade, foram estabelecidos, instituídos para o nosso bem, para que estivéssemos fazendo a vontade de Deus, para compreendermos a sua vontade e o desejo de Deus de nos querer bem na nossa vida. E Jesus então diz que, conhecendo aos mandamentos de Deus,
nós precisamos obedecê-lo de maneira a demonstrarmos o nosso amor a Deus. E essa é uma reflexão importante, porque conhecer os mandamentos de Deus e não obedecê-los é sinônimo de não amarmos a Deus. E os mandamentos de Deus, eles se refletem ou devem refletir toda a nossa vida, na esfera social, familiar, profissional, na área conjugal, em todas as esferas da nossa vida, na vida espiritual, nós devemos estar obedecendo aos mandamentos de Deus. Nós não obedecemos os mandamentos de Deus apenas quando fazemos a nossa liturgia, vivemos a nossa vida religiosa, mas obedecemos aos mandamentos de Deus enquanto trabalhamos, enquanto vivemos em família, enquanto vivemos a nossa vida social, em todos os aspectos da nossa vida. Nós somos convidados a obedecer aos mandamentos de Deus. A Bíblia, ela contém mandamentos para a nossa vida como um todo. Os mandamentos de Deus é para nos abençoar como um todo, na nossa vida familiar, espiritual, na nossa vida social, na nossa vida profissional. Deus deseja nos abençoar como um todo e por isso os mandamentos de Deus se voltam como um todo para as nossas vidas. E para amarmos a Deus, nós precisamos estarmos dispostos a obedecer todos os seus mandamentos em todas as áreas da nossa vida, não como um fardo, como regras prescritas, como algo penoso, não, como sendo a vontade de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida em todas as nossas áreas. E além de mostrar o que é necessário para amarmos a Deus, a Bíblia também nos aponta a intensidade, a profundidade e a disposição que devemos ter ao amarmos a Deus. Já aprendemos que amarmos a Deus requer de nós conhecer os mandamentos de Deus e obedecê-los. É dessa forma que Jesus disse que seríamos conhecidos como aqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas ter uma vida religiosa. Amar a Deus não significa apenas dizermos que amamos a Deus. Amar a Deus não significa apenas cumprirmos alguns mandamentos. Mas amar a Deus requer conhecer os mandamentos de Deus e estarmos dispostos a obedecê-los. E o texto sagrado também diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, ame ao Senhor de todo seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O texto diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. O coração representa os nossos desejos e os nossos sentimentos. O que o texto diz é que todos os nossos sentimentos e desejos devem priorizar Deus. Todos os nossos desejos devem ser para agradar a Deus. Nenhum dos nossos desejos ou sentimentos devem ser algo que desagrade a Deus. Por isso, todo o nosso coração deve estar voltado para expressar o quanto nós amamos a Deus. O texto diz também que devemos amar de toda a nossa alma. A alma significa a nossa personalidade, a nossa identidade, ou seja, todo o nosso ser, toda a nossa essência enquanto personalidade deve ser a prova de que amamos a Deus. Não podemos amar a Deus apenas como parte de quem somos, mas de maneira completa de quem somos. Assim como devemos amar a Deus não apenas com parte do nosso coração, mas com todo o nosso coração.
O texto também diz que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, ou seja, com todo o nosso conhecimento, intelecto, sabedoria. Por tudo aquilo que sabemos e conhecemos, devemos amar a Deus. E o texto também diz que devemos amar a Deus de todas as nossas forças, ou seja, com todo o nosso vigor, com toda a nossa disposição, de maneira intensa, devemos amar a Deus. Antes de concluir essa devocional, eu quero fazer um carinhoso convite a vocês. Você que ainda não é inscrito e que está ouvindo essa mensagem e talvez assistindo o nosso canal pela primeira vez, dê um simples clique aqui embaixo e seja um inscrito do nosso canal. Você que já é um inscrito, continue divulgando nos seus grupos, continue divulgando ao máximo de pessoas que vocês puderem, de maneira que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas pela preciosa palavra de Deus. A nossa recompensa, o nosso desejo ao gravar essas devocionais é que o maior número de pessoas sejam abençoadas pela preciosa palavra de Deus. Por isso, não deixe de divulgar, não deixe de compartilhar. E você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, de maneira que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas pela preciosa palavra de Deus. Concluindo essa devocional de hoje, Deus, Ele nos ama muito. A Bíblia diz que Ele demonstrou o seu amor por nós, independente de termos o amado ou o desejado. Ele nos amou primeiro, Ele nos desejou primeiro, Ele nos tornou alvo do seu amor extraordinário e maravilhoso. E Deus, Ele deseja ser amado por cada um de nós. Ele deseja que no nosso coração haja um desejo intenso em amá-lo. E amá-lo é estar disposto a obedecê-lo todos os dias da nossa vida, a cada momento da nossa vida, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. Deus deseja ser amado por cada um de nós. Ele não deseja que vivamos uma vida de sacrifício, uma vida religiosa, uma vida composta de rituais. Nada disso expressa o verdadeiro amor a Deus. Tem muita gente que faz muita coisa, se sacrifica de diversas maneiras e ainda assim tudo que fazem não consegue expressar o seu amor a Deus. Mas quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, obedecemos a sua palavra, nós dessa forma estamos demonstrando que Deus é o alvo do nosso amor, da nossa devoção e da nossa vida. Que possamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o entendimento. E certamente Deus, Ele contempla e conhece todos aqueles que, de maneira sincera e verdadeira, amam a Ele. Que eu e você, nessa semana, possamos amarmos mais a Deus, à medida que nos dispomos a obedecermos mais a sua vontade e também a sua palavra. Que amemos mais a Deus nessa semana, de maneira a não queremos dividir o nosso coração, mas entregá-lo por completo a Deus. Que toda a nossa personalidade, a nossa identidade se volte para Deus e que eu e você possamos amar a cada dia mais e mais a esse Deus que tanto nos ama e que através dos seus mandamentos tanto nos quer bem. A humanidade que vivemos hoje, de tanta violência, incompreensão, maldade, injustiça, tudo que vemos hoje é reflexo do quanto o homem não deseja e não quer obedecer os mandamentos de Deus. Mas quando obedecemos os mandamentos de Deus, seremos bem-aventurados, felizes e colheremos muitos frutos maravilhosos que o Deus tem a proporcionar a cada um de nós. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana, se o nosso bom Deus
nos permitir.